neste momento, em obediência ao artigo 294 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, será lido o veto parcial ao projeto de lei número 3 de 2015, que regulamenta o serviço de transporte de passageiros ou bens por táxi no município de São Tomé das Letras, e em seguida será nomeada por mim uma comissão especial que emitirá um parecer sobre o citado veto. Então, vou nomear aqui o vereador de Medeiros, o vereador Jeremias e o vereador vice Ariel Moreira. Veto parcial ao projeto de lei número 13 de 2015. Regulamenta o serviço de transporte de passageiro ou bens por táxi no município de São Tomé das Letras e dá outras providências. Marisa Maciel de Souza, prefeita do município de São Tomé das Letras, no exercício das suas atribuições legais, especialmente as que são conferidas pelo artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolve vetar parcialmente o projeto de lei número 13 de 2015, com relação específica às emendas de número 2, incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 15, emenda número 3, incisos 10 do artigo 9º, e emenda número 4, parágrafo único do artigo 24, na conformidade das razões a seguir aduzidas. Razões do veto. Trata-se do projeto de lei número 13, que regulamenta o serviço de passageiro por táxi no município de São Tomé das Letras e dá outras providências. Em decorrência do seu objeto, o projeto de lei parcialmente vetado é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61 da Constituição da República. Salta aos olhos que a Constituição da República separou, distinguiu, gravou de reservado ao chefe do Poder Executivo a iniciativa quanto às leis de cuja matéria seja serviços públicos. A especialidade quanto às normas de iniciativa reservada ao corolário do princípio constitucional da independência entre os poderes consignado no artigo 2º da Carta da República, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O princípio que em questão há muito é considerado como condição fundamental à democracia, sob o entendimento de que o limite ao poder somente pode ser alcançado no impedimento de uma só pessoa concentrar todas as funções, que devem ser fracionadas e distribuídas. Na partição e distribuição do poder para pessoas que não se confundem, está o limite ao poder do Estado e o remédio contra o seu abuso. Não obstante, corroborando com este preceito e ordem constitucional, assim também dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 2º. O princípio da separação dos poderes é de tal ordem de grandeza no ordenamento jurídico brasileiro que o legislador constituinte o assinalou com a gravame da cláusula pátria, não podendo ser abolido da Carta Magna. Vejamos, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, sem destaque no original. A iniciativa reservada será considerada em sentido amplo, não somente é vedado à mesa diretora da Câmara e aos vereadores o oferecimento de proposições que disponham sobre matérias de iniciativa privativa, como também não lhe concede alterar drasticamente aquelas proposições quando submetidas à discussão e aprovação pelo prefeito municipal. De se ver, as proposições de iniciativa reservada são especiais, se não podem ser propostas à tramitação, senão pelo titular indicado em lei, também quanto à discussão e aprovação não podem ser descaracterizadas por emenda legislativa. Ergue-se inconteste que cabe exclusivamente ao Poder Executivo a elaboração de projetos de lei sobre matérias sobre os serviços públicos e fará sem que se reconheça o Poder Legislativo liberdade de alteração substancial na proposta original. No reforço deste argumento, repisa-se
a Carta Magna consigna serem indelegável as funções próprias de cada poder. A Constituição quer que os poderes do Estado sejam harmônicos e independentes entre si, como pressuposto de uma sociedade democrática. Exatamente por isso, o poder até mesmo de emenda por parte do Legislativo é notadamente limitado, como assim tem definido os doutrinadores. Nesse sentido, a autorização lição do mestre Hélio Lopes Meireles, leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Se a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las por inconstitucionalidade. Sancionados e promulgados que sejam, sancionados ou promulgados que sejam, nem por isso se nos afigura que coalesçam do vice inicial, porque o Executivo não pode renunciar a prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquecer em que o Legislativo as exerça. A exclusividade de iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever, não a anular, a discussão e votação do projeto das matérias propostas pelo Executivo. Negar sumeramente ao direito de emenda da Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei proposta pelo prefeito, a que nos parece incompatível com a função legislativa que lhes é própria. Por outro lado, conceder à Câmara o poder ilimitado de emendar a proposta de iniciativa executiva do prefeito seria invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo. A Constituição de 1988 estabeleceu um saudável equilíbrio entre o direito de oferecer emendas e as restituições necessárias à manutenção das prerrogativas do Executivo. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem reiteradamente reconhecendo a inconstitucionalidade de normas municipais que, dispondo sobre matérias de iniciativa privativa, sejam propostas à tramitação sob usurpação de iniciativa acarretando ingerência da administração municipal, como no presente caso, senão vejamos ação direta de inconstitucionalidade, diretrizes para a promoção da saúde e alimentação em escola municipal, vício de iniciativa, ingerência do Poder Legislativo à prerrogativa do chefe do Executivo. Chefe do Executivo, inconstitucionalidade declarada. A Lei número 9.530, de 2008, do município de Belo Horizonte, de iniciativa do Poder Legislativo, instituiu diretrizes para a promoção da saúde e da alimentação em escola municipal e, como tal, interfere em iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, padecendo, consequentemente, de vício de iniciativa, devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade formal. Ação direta de inconstitucionalidade número... Esse número aqui vai ser difícil, viu, pessoal? Número 1000008472955-8/000. Reflexo do excelentíssimo senhor Antônio Carlos Cruvinel. Pois bem, num esforço de preservar realmente no esforço de preservar o que realmente pode receber emendas sem ferir os ditames da Constituição da República e legislação infraconstitucional, estamos vetando parcialmente apenas as emendas número 2, incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 15, emenda número 3, inciso 10 do artigo 9º, e emenda número 4, parágrafo único do artigo 24, que estipulam regras nitidamente desiguais de critério de preferência, o que, via de regra, é vedado pela Constituição Federal e legislação licitatória, além de ferir o princípio da independência entre os poderes. No que pertine à constitucionalidade, as modificações contidas nas emendas aqui vetadas restam enviadas de vício de iniciativa, afronta a princípio de regra constitucional e falta de interesse público, não merecendo, por isso, prosperar.
De outro modo, não poderia ser na medida em que o Poder Legislativo exorbita de sua competência ao legislar acerca de matéria de competência privativa do prefeito, ferindo destarte dispositivos expressos na Constituição da República, legislação infraconstitucionais e lei orgânica municipal. Na condição em que foram aprovados, os dispostos citados não podem ingressar validamente no mundo jurídico e, nessa condição, importa vetá-lo. Isto posto, apresento abaixo a justificativa individualizada do veto à redação dos dispositivos. Dispositivos vetados do artigo número 15. Maior tempo de exercício da profissão de taxista comprovado por certidão emitida pelo órgão oficial competente. Terceiro, maior tempo de exercício da profissão de motorista profissional devidamente comprovado. Quarto, maior tempo de habilitação do licitante. Quinto, menor pontuação perdida pelo licitante no seu prontuário no DETRAN pelo cometimento de infrações de trânsito. O motivo determinante de não aceitação deste dispositivo é que ele estabelece critérios discriminatórios de acesso ao serviço público, não havendo também interesse público latente em sua emissão. Estabelecer-se vantagem em razão da experiência, que, além de inconstitucional por ferir o princípio da impossibilidade e insculpido no caput do artigo 37, não se justifica neste caso, tendo em vista não se tratar a condução de um veículo comum, de serviço técnico punjante. Ademais, além de o próprio projeto de lei prever a realização de curso específico para execução dos serviços, o que torna inócuo o acréscimo sugerido. O DETRAN tem um regramento todo específico para o caso de motoristas profissionais, não nos precedendo razoável a legal inclusão de outros. Não obstante, a manutenção da proposição retiraria da disputa eventuais interessados que gozam de perfeitas condições para prestarem dos serviços e em condições de saúde física e mental muito mais recomendados do ponto de vista prático, acabando por ferir também o artigo 3, caput e o parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 866 de 93, de necessária aplicação para concorrências públicas. Se não, vejamos, Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, 21. Ressalvamos aos casos específicos da legislação, as obras de serviço, compras e alienação serão contratadas mediante o processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis a garantir do cumprimento das obrigações. Lei 866 de 93, 8666. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação dos instrumentos convocatórios, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razões da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvando o dispositivo do parágrafo 5º a 12 deste artigo e o artigo 3º da Lei número 8.248, de 23 de outubro de 91. Conforme se pode depreender dos dispositivos colacionados, mostra-se, inclusive, vedada a possibilidade de estabelecer critérios que frustrem o caráter competitivo da futura licitação, concorrência, em tal assertiva que encontra pacífica nos tribunais superiores brasileiros. Logo, não entendemos ser conveniente, do ponto de vista prático e legal, a manutenção da proposição. A mesma fundamentação utilizada no artigo anterior também se aplica à proposição mencionada no artigo 9º. Artigo 9º. Que seja domiciliado no município de São Tomé das Letras. Ora, a regra aqui colacionada fere de morte o princípio da impessoalidade e estabelece regra totalmente fora do interesse público. Cumpre-nos ressaltar que o interesse público maior da presente lei, além de regulamentar o serviço de táxi do município de São Tomé, é colocar à disposição da população o serviço de transporte de passageiros por táxi de qualidade. Logo, a proposição retromenciona não guarda qualquer consonância com o interesse público, além de ser, no nosso entendimento, totalmente desconforme com a legislação. Não se pode estabelecer critérios de preferência. Por fim, quanto à emenda número 4, no artigo 24, parágrafo único, os interesses que os interessados que se inscreverem para a disputa de permissões a serem concedidas para atendimento de comunidades rurais do município ficam dispensados do cumprimento da exigência de idade máxima do veículo e da obrigatoriedade de 4 portas. Essa norma não encontra qualquer respaldo do interesse público, ora ainda que se pretende facilitar indiscriminadamente a participação de pessoas, a proposição é contrária ao objetivo principal do projeto de lei, a prestação de serviços públicos de qualidade. Os moradores de zona rural não merecem ser beneficiados por serviços de qualidade? Não deve ser esta a prestação desta casa. Não obstante, se a preocupação central é a depreciação dos veículos em razão da utilidade das estradas vicinais não pavimentadas, também este fato não pode e nem deve ser justificador da proposição, pois a manutenção das estradas rurais é um outro problema, que, diga-se de passagem, não guarda qualquer consonância com o presente projeto. A proposição contida na emenda número 4, além de discriminatória e carente de interesse público, prejudica a população rural na medida que permite a utilização de veículos sem qualquer tipo de opcional de segurança e conforto, sem falar que também fere os princípios da impessoalidade, igualdade, razoabilidade e eficiência. E por estas razões também não merecerá nossa chancela. Os demais itens e emendas não mencionados podem agregadas ao projeto. Cumpre-nos enaltecer que cabe à Câmara Municipal auxiliar o Executivo Municipal, mas não pode dizer diferente do que determina a legislação pertinente e, menos ainda, interferir na organização do serviço da administração. Qualquer conduta desse sentido é completamente enviada de ilegalidade e não pode prosperar. Nessas condições, contando com o bom senso dos nobres edis, impõe-se o veto como medida de reparação, não podendo prevalecer a regra contida nas emendas de número 2, incisos 2, 3, 4 e 5, artigo 15, emenda número 3, incisos 10 do artigo 9º e emenda número 4, parágrafo único do artigo 24. Em reforço deste argumento, lembra-se novamente que a Carta Magna consigna serem reciprocamente indelegáveis as funções próprias de cada poder. A Constituição quer que os poderes do Estado sejam harmônicos e independentes entre si, como pressuposto de uma sociedade democrática. Na condição em que foram propostas emendas e aprovados os dispositivos, não somente são inconvenientes e contrários ao interesse público, como também precedem de flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade,
desafiando a medida do veto. Em contraponto, colocamos-nos à inteira disposição para evitar dúvidas e esclarecimentos e desejamos o mesmo empenho de vossa parte para reflexão quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade dos vetos acima apresentados. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Timon Medeiros. Em momento nenhum nós citamos, né, nas emendas nossas que os carros da zona rural não deveriam ter item de segurança, né, um motivo para a gente poder discutir, analisar esse veto com bastante empenho aí. A gente podia já, talvez, não sei como está o vereador Ariel, o vereador Jeremias, já está marcando uma discussão, a análise desses vetos aí, talvez para essa semana ou a outra, o mais rápido possível aí, né? Não sei como que está vocês, mas eu acho que foi muito desrespeitoso com essa casa. Né? De maneira nenhuma nós discriminamos ninguém. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jeremias. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, todos aqui presentes na Câmara, todos que nos assistem pela internet. Eu acho que a função da Câmara é legislar, sim. Em momento algum, a Câmara quis descaracterizar o projeto conforme foi falado na justificativa do Poder Executivo aí. Então, a função da Câmara sempre foi legislar e ajudar sempre no que é preciso. Eu acho que a intenção nossa foi essa, e não a gente vê uma justificativa até muito bem montada, mas em alguns momentos são duras palavras que são dirigidas à Câmara. Então, fiquei até feliz do presidente me indicar na comissão, junto com o vereador Ariel, o vereador Edmond, e vamos nos empenhar bastante para chegar num ponto final. Obrigado, senhor presidente. Assim para as ordens. Dando sequência, informo que os vereadores Timon Medeiros, Ariel Moreira e Jeremias formaram a comissão especial que emitirá o parecer referente ao veto parcial ao projeto de lei número 3 de 2015. Alerto que a discussão e votação desta matéria será realizada no prazo estipulado pelo artigo 295 do Regimento Interno, ou seja, no máximo até dia 3 de outubro. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Timon Medeiros. Só solicitar aqui, Vossa Excelência, a sua sala agora após essa reunião, a gente fazer uma discussão, a gente precisa, que a nossa bancada precisa fazer uma discussão. Se eu solicitar. Com certeza, à vontade. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada dia 6 de outubro, às 19h30. Nada mais a tratar. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.